segunda edição. Confira os terça-feira, 17 de dezembro. Movimento Duplica Sudoeste discute atrasos em obras da Rio Bahia. A concessionária responsável não cumpriu os prazos determinados em contrato para a duplicação da BR. Estudantes e professores do Centro Estadual de Educação Adélia Teixeira não aceitam o fechamento da escola. Final da Copa Jurema, equipe do Real Atlético de Brumado é a campeã de 2019. É informação, formação e conhecimento, tudo isso e muito mais. Você confere a partir de agora no ESB Notícias, segunda edição. Está chegando o momento mais esperado para todos que desejam fazer parte da UESB, o Vestibular 2020. Por meio do processo seletivo, a universidade irá oferecer 1.186 vagas para seus cursos de graduação, sendo 709 para o primeiro período letivo e 477 para o segundo semestre. As inscrições para o Vestibular 2020 começaram ontem, dia 16, e irão até o dia 9 de janeiro, somente pela internet por meio do site uesb.edu.br/vestibular. E o movimento Duplica Sudoeste discutiu atrasos em obras da Rio Bahia. A concessionária responsável pelo projeto não cumpriu os prazos determinados em contrato para a duplicação da BR. A repórter Jane Sampaio traz as informações. Empresários, sociedade civil e políticos de Vitória da Conquista e região reuniram-se para discutir sobre os problemas envolvendo o atraso na duplicação da Rio Bahia. É evidente que a Via Bahia, que é responsável pela duplicação, não cumpriu o contrato. Também fica evidente que o governo federal, através do Ministério da Infraestrutura, que tinha a responsabilidade de cobrar, exigir o cumprimento do contrato, não fez nada. Ela concedeu e se desresponsabilizou de executar a duplicação, transferiu isso para a iniciativa privada, tinha que fiscalizar e cobrar o cumprimento. A ANTT, que é a agência fiscalizadora que regula esses contratos, também não tomou as medidas necessárias. Eu vou voltar, a partir dessa conversa aqui, a procurar o ministro da Infraestrutura, vou procurar a ANTT, nós vamos reunir a bancada da Bahia para tratar do assunto. Nós podemos, inclusive, adotar alguns mecanismos de pressão, né, na votação de matérias, no Congresso, etc., para que se assegure que esse contrato seja cumprido. É muito possível você colocar como condicionante em votações de certas matérias o cumprimento de coisas que já estão acertadas anteriormente. Nesses 9 anos de concessão da rodovia Santos Dumont, a Via Bahia não cumpriu as propostas de trabalho, como duplicação de vias em diversos pontos da Bahia. Existe um contrato da Via Bahia com a ANTT e uma das obrigações da Via Bahia é duplicar toda a rodovia. Acontece que a Via Bahia optou por judicializar o processo, procurando a todo momento uma cláusula contratual, dizendo que essa cláusula é leonina, que isso aqui não pode, que isso não está acontecendo. E em função disso, não tem sido feito aquilo que era a obrigação do contrato. A duplicação, na verdade, é que você melhora a logística, você traz para a Vitória da Conquista mais de 140 mil pessoas que moram nas margens da rodovia, que o Envique Planalto, Poções, Boa Nova. Então são 20 e tantos municípios que seriam beneficiados com essa duplicação. O movimento Duplica Sudoeste reuniu lideranças no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, subseção de Vitória da Conquista, para discutir sobre a demora na duplicação da BR-116, em especial no trecho da região sudoeste. Os participantes da reunião cobraram do representante da Agência Nacional de Transporte Terrestres, a ANTT, soluções para o problema. É rotineira a ação da ANTT. Pega todos os processos, passa por um processo de análise e vai dando prosseguimento. Não existe solução mágica. Durante o período do debate, o representante da Via Bahia percebeu a insatisfação da população pela demora na execução da obra. Nós precisamos que a NTT cumpra a sua parte contratual, que é de fazer a revisão do contrato para que nos dê capacidade de investimento novamente. A NTT tem descumprido isso desde 2016.
e até por decisão judicial ela ficou impedida de cobrar nossas obrigações por conta disso e também de diminuir a tarifa do nosso pedágio. Então, discutido, feito vários planejamentos, buscamos arbitragem, estamos em arbitragem com a agência, buscamos a justiça em alguns pontos e estamos fazendo alguns fóruns explicando para a comunidade que a principal prejudicada por conta dessa inércia da agência é a própria comunidade, porque nós poderíamos sim estar realizando os investimentos caso a revisão do contrato fosse finalizada. Estudantes e professores do Centro Estadual de Educação Adélia Teixeira não aceitam o fechamento da escola. De acordo com a Secretaria de Educação do Governo do Estado, não é fechamento, e sim um reordenamento, já que os alunos serão transferidos para a escola normal. A reportagem é de Joana Rocha e Paulo Calete. A faixa preta mostra o descontentamento e o protesto de estudantes e professores do Colégio Estadual Adélia Teixeira, em Vitória da Conquista. Faixa preta é sinal de luto, né? Porque a gente acha que, como é uma mudança, deveria a gente ter sido, né, solicitado antes, né? Todo mundo está sabendo, pelo menos há uns 2, 3 meses atrás. Então, como pegou a gente de surpresa, a gente colocou luto na escola. Nós, até a semana passada, estávamos todos trabalhando e os alunos vindo de preto. Ficamos estarrecidos e surpreendidos com essa notícia, porque foi algo que foram passado para a gente depois dos boatos. Não tivemos uma confirmação logo que surgiu esse rumor. Eles contam o que mais causam preocupação com a transferência. Bom, em primeiro lugar, nós fomos fazer a visitação, né, no IED. Fomos muito bem recebidos, realmente existe uma equipe lá de primeira para nos receber, porém o que falta é a parte estrutural. A escola, ela tem toda uma história, nossos alunos, a relação interpessoal deles aqui é muito interessante, é muito legal. E aí nós estamos também preocupados com essa ruptura abrupta, não é? Que vai causar um desalento para os nossos alunos e para nós também professores. Para essa professora, a história e memória afetiva que cercam o colégio precisam ser preservadas. O colégio tem toda uma caminhada. Isso é importantíssimo para nós, enquanto conquistenses, para a manutenção da nossa memória. A própria Faculdade de Letras da UESB teve um segundo momento aqui. Começou no Padre Palmeiras e depois veio para a Adélia Teixeira. Aqui ela funcionou como faculdade de formação de professores. Aqui no Centro Estadual de Educação Adélia Teixeira estudam aproximadamente 1.050 alunos nos 3 turnos. São estudantes de nível médio e cursos profissionalizantes. 110 funcionários integram a equipe. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação diz: em relação ao Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde Adélia Teixeira, localizado em Vitória da Conquista, o Núcleo Territorial de Educação do Sudoeste Baiano, NTE-20, informa que há vagas para todos os estudantes que procurarem a rede estadual de ensino e que está em diálogo com representantes da comunidade escolar para tratar sobre o ordenamento da oferta. Ainda segundo a assessoria, não é fechamento, e sim reordenamento, já que será transferida para o Instituto de Educação Euclides Dantas, mais conhecido como Escola Normal. Agora chegou a vez da previsão do tempo. E aqui conosco, Marcel de Souza, ele que traz para a gente a análise do tempo e da temperatura para amanhã em Vitória da Conquista e também em outras cidades da região sudoeste. Boa noite, Marcel. Seja bem-vindo aqui mais uma vez. Conta pra gente como é que fica esse tempo em Vitória da Conquista, porque muito calor. À noite tem feito um pouquinho mais de frio, né? De friozinho ali na madrugada, refrescando esses dias mais quentes. Sim. Mas tem previsão de chuva para amanhã, para essa semana, como é que fica? Conta pra gente. Pois é, Aline, boa noite para você que assiste o UESB Notícias segunda edição. O tempo deve ficar aberto durante toda a semana aqui em Vitória da Conquista e realmente a amplitude térmica, que é a diferença da mínima para a máxima,
anda um pouco maiorzinha nesse período do ano. Né? No verão, geralmente acontece isso aqui em Vitória da Conquista, as madrugadas começam a ficar um pouquinho mais frias quando vai se aproximando do verão. Vocês vão ver na tela a previsão para essa semana aqui na nossa cidade. E o sol deve prevalecer durante todos os dias. Amanhã a mínima é de 17, a máxima é de 28 graus, com amplitude térmica aí de 11 graus, né? Já é considerada de um tamanho assim maior. Já na quinta-feira, a mínima é de 16, máxima de 29, amplitude térmica aí em cerca de 13 graus. E na sexta-feira, mínima de 16, máxima de 29, com a mesma amplitude térmica da quinta-feira. Então, assim, as temperaturas na madrugada tendem a ser mais frias, mas aí durante a tarde o sol esquenta mesmo. A partir das 3 da tarde é quando chega assim, aquele calor mesmo de verão, final de primavera, início de verão. Então, aí a gente vai sentindo essa mudança na temperatura daqui até o início do verão aqui em Vitória da Conquista. Mas então até o início do verão não tem previsão de chuva? Por enquanto não. A única previsão de chuva que eu consultei, que eu não coloquei na previsão aí, é para sábado e domingo, mas vai ser a mesma chuva que ocorreu nesse fim de semana. Em alguns pontos da cidade choveu mais forte, outros pontos nem chegou a chover. Então assim, mas chegando para sexta-feira a gente vai confirmando se essa chuva vem mesmo. Na previsão lá, a possibilidade é de 90%. Mas conforme a semana vai passando, essa probabilidade tende a aumentar ou diminuir e a gente confirma no finalzinho da semana. Isso para o sábado. Para o sábado e domingo. Mas falando de outras cidades também da região sudoeste, quais são aquelas que você destaca para a gente na edição de hoje em relação ao tempo e à temperatura para esses próximos dias? Vamos ver aí na tela as cidades que eu separei para vocês. Olha só, Condeúba, né, o sol deve aparecer entre nuvens amanhã, a mínima é de 19 e a máxima pode chegar aos 31 graus. Em Guanambi, a mínima é de 19 também, máxima de 32 e o sol também deve aparecer entre nuvens. Já em Piripá, a mínima é de 18, a máxima é de 33, o sol deve aparecer o dia todo, mas em Piripá a sensação térmica ali pode chegar a quase os 40 graus. Vai estar em torno dos 39. Sobre essa situação lá, a população pode ter sensação térmica de 39 graus. Conta pra gente como é que está a temperatura nesse momento aqui em Vitória da Conquista e também como é que fica na madrugada. Em Vitória da Conquista, a madrugada a temperatura deve cair para 17 graus agora aqui. Está fazendo 24 graus, mas na madrugada a temperatura pode cair entre os 16 e 17 graus. Então vai fazer aquele friozinho bom da madrugada, que é característica aqui de Vitória da Conquista. Aquele friozinho bom da madrugada que alivia o calor do dia. Essa sensação térmica de muito calor sim. E dá para dormir melhor. Com certeza, que nas últimas semanas estava muito quente a madrugada e ninguém conseguia dormir direitinho. Mas agora podem ficar tranquilos que daqui para frente as madrugadas tendem a ser um pouquinho mais frias. Muito bom, muito obrigada. Então, Obrigado Marcel você, que volta amanhã, trazendo para a gente aí a análise do tempo e da temperatura para a Vitória da Conquista e também para outras cidades da região sudoeste. Boa noite, muito obrigada mais uma vez, Marcel. E no próximo bloco você confere os destaques do Boletim de Notícias desta terça-feira e ainda nesta edição o resumo da rodada esportiva do último fim de semana. Agora são exatamente 6 horas e 15 minutos. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e conteúdo para você. Neste ano de 2019, a TV UESB esteve mais próxima do esporte local e transmitiu pelo canal 4.1 as partidas da 8ª Copa Jurema de Futsal. A final chegou e parabéns ao Real Atlético de Brumado, equipe campeã da 8ª Copa Jurema. Obrigada também a você que acompanhou toda a programação. Ano que vem estaremos de volta. É a TV UESB valorizando o esporte local. A transmissão da 8ª Copa Jurema de Futsal tem o apoio da Linet, sua internet de fibra. E já estamos de volta aqui pelo UESB Notícias, segunda edição. Vamos saber quais são os destaques do Boletim de Notícias desta terça-feira. A estudante de jornalismo Renata Batista traz as informações. Boa noite, Renata. Boa noite, Aline. Boa noite a você que nos acompanha. E olha, já foram divulgadas as datas para a realização das matrículas do ano letivo de 2020 para a Rede Municipal de Ensino e Conveniadas de Vitória da Conquista. Para os alunos da rede que pretendem continuar estudando na mesma unidade escolar, as matrículas acontecem de 26 de dezembro a 10 de janeiro de 2020. Os ingressos de escolas municipais, ou seja, aqueles alunos que já são da rede, mas vão estudar em unidade escolar diferente da anterior, as matrículas acontecem de 20 a 28 de janeiro para a área urbana e de 30 de janeiro a 7 de fevereiro para a área rural.
Já para os estudantes que vêm de outra rede de ensino ou que irão retomar os estudos, as matrículas acontecem de 10 a 20 de fevereiro para a área urbana e de 11 a 21 de fevereiro para a área rural. Neste ano, há ainda uma novidade: haverá pré-matrícula online para os alunos de 2 e 3 anos que pretendem ingressar na rede municipal de ensino entre os dias 29 de janeiro a 5 de fevereiro, através do link que está aparecendo na tela. As matrículas serão realizadas nas unidades escolares. Na zona rural, basta se dirigir à escola de origem do aluno ou à sede dos círculos escolares integrados. Os estudantes menores de 18 anos devem ser matriculados pelos pais ou responsáveis devidamente autorizados. E com a aproximação das festas de fim de ano, a Fundação Hemoba se prepara para manter um bom estoque de sangue para esse verão. Historicamente, em janeiro, a instituição percebe uma queda de aproximadamente 20% no número de candidatos comparado à média anual, realizando coletas externas, campanhas com grupos fidelizados e atendendo em horários diferenciados. A instituição pretende reverter esse quadro. E presta atenção, para atender a demanda dos doadores que não podem ir ao Hemocentro em horário convencional, algumas unidades do Hemoba no estado irão realizar um sabadão solidário. Aqui em Vitória da Conquista, o ponto de coleta irá abrir no próximo dia 21 na UCT Hemoba, das 7h30 às 12 horas. Então não perca a oportunidade de ajudar o próximo. Você pode salvar vidas doando sangue. Aline, eu me despeço por aqui, mas para fechar o boletim de hoje, a gente traz uma reportagem sobre o novo Centro de Cultura que comercializa a produção de artesanato baiano. Acompanhe. No ateliê Mão Terra, a artesã Maristela produz peças que remetem à cultura baiana. Entre as imagens, a Santa Dulce dos Pobres é um dos destaques. Eu fiz uma grande produção, e inclusive as peças que eu fiz, que foge do oficial, que foi Irmã Dulce Andarilha, foi rapidinho, eu postei. No mesmo dia, um colecionador de Brasília me pediu. A comercialização do artesanato genuinamente baiano, como produzido por Maristela, ganhou um novo ponto de vendas de destaque no Porto da Barra, em Salvador. O Centro de Artesanato da Bahia foi inaugurado e as peças encantam os clientes. Me encanta o bordado, porque eu sou uma socióloga bordadeira, e me encanta assim, o fato da maioria desses trabalhos serem feitos por mulheres. A loja Conceito reúne a produção de mais de 100 artesãos dos 27 territórios de identidade da Bahia. A estratégia é fortalecer a produção e comercialização do artesanato baiano. Esse espaço que foi construído e entregue para o setor artesanal, esse espaço é deles, só que precisa respeitar alguns critérios, porque o que não é artesanato, o que é manualidades, a gente não pode permitir que adentre esse espaço. A artesã Maristela sabe a importância deste tipo de espaço. Salvador precisa disso porque as pessoas vêm para a nossa cidade beber da nossa cultura. 2019 ficou marcado por grandes mudanças no cenário político, econômico e social. Com desemprego em alta passando dos 13 milhões e o aumento da informalidade, o Brasil enfrenta uma crise de grandes proporções. E para falar com a gente sobre este assunto, fazendo um balanço desse ano de 2019, aqui conosco a economista e também professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Sofia Manzano. Boa noite, professora, seja bem-vinda mais uma vez aqui aos estúdios da TV UESB. Vamos falar um pouquinho sobre esse ano de 2019? Ao longo desse ano, nós apresentamos aqui uma série de entrevistas, fazendo um balanço sobre as ações políticas, econômicas e sociais nesse ano de 2019, que, como eu bem coloquei aqui, foi um ano realmente muito difícil para todos nós brasileiros. Mas o ano está realmente chegando ao fim. Professora, conta para a gente qual é o balanço e a análise que se faz de 2019. Olha, 2019 realmente foi um ano muito ruim para a economia brasileira. Eu acho que todos os que estão nos assistindo devem perceber isso, se não na sua própria família, mas pelo menos andando pela cidade ou pelas cidades da redondeza, devido a uma série de medidas que foram tomadas por esta equipe econômica que agora ocupa o Ministério da Fazenda, que na verdade, com um discurso de que tem que fazer isso para melhorar a situação, nós economistas sabemos que essas medidas trarão ainda situações mais graves, né? Porque não vão aumentar o emprego, está provocando aumento do preço de um conjunto imenso de bens, principalmente dos alimentos, que a população mais carente depende muito disso.
A reforma da Previdência vai retirar uma quantidade de recurso da mão também da população mais pobre. A reforma trabalhista e uma série de medidas que vem sendo tomada por este governo tem fragilizado todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Então, a situação está se mostrando que esse tipo de política econômica que está sendo adotada no Brasil, agora, ela só vai provocar ainda mais miséria, ainda mais uma situação complicada para nós, trabalhadoras e trabalhadores. E em outros países, essas medidas, elas já se mostraram absolutamente danosas. Professora, pesquisas já revelam o seguinte, que mais de 60% das famílias estão endividadas. Os pacotes que foram apresentados de reforma tributária, reforma da Previdência, reforma trabalhista e agora, por fim, a reforma tributária, elas chegam no momento, mas não resolvem essa crise, esse caos, esse problema econômico que a gente tem aí em 2019 nesse cenário. O que para 2020 se desenha realmente uma situação ainda mais delicada e mais difícil. Mas falando um pouquinho aqui de Vitória da Conquista, a gente exibiu recentemente aqui pela TV UESB uma reportagem falando sobre o aumento do número de pessoas que se entregaram realmente assim à informalidade. E aí a gente vê o caos que a informalidade também provoca e causa na economia. Pois é. Vamos primeiro falar dessa questão do endividamento das famílias, né? O endividamento das famílias vem por vários motivos, principalmente porque a renda das famílias ela está diminuindo relativamente e as famílias têm que continuar comprando alimentos, pagando aluguel, pagando contas de água, luz, telefone. Muitos têm escola também, material escolar, crianças que têm um custo muito elevado, né, no orçamento das famílias e aí acabam se endividando no cartão de crédito ou mesmo nos bancos ou em financeiras. O problema grave desse endividamento é que os juros cobrados pelas instituições financeiras no Brasil são escorchantes, são absurdos, juros que não se vê em nenhuma parte do mundo. Então, assim, para as famílias, o importante seria equacionar e negociar com as instituições com as quais elas devem, né, para tentar sair desse endividamento. Esse é o primeiro passo. A questão da informalidade, ela é óbvio que ela ia aumentar, porque todos nós, pessoas humanas, nós precisamos sobreviver. E para nós sobrevivermos hoje no capitalismo, nós precisamos ter dinheiro. Se nós não temos emprego ou se os nossos empregos estão sendo sucateados, se os nossos salários, né, dos nossos familiares está reduzindo, nós temos que arrumar um jeito de nos virar. Então, a forma como as pessoas encontram, que nós chamamos de informalidade, é a forma de sobreviver. Isso, nós podemos pensar que bom que essas pessoas ainda têm esta alternativa, né, de vender pizza, de fazer uma atividade, mas essa informalidade, ela representa trabalho sem, né, adoece ou acontece um imprevisto, a lei garante a você os seus direitos. E quando você é um trabalhador informal, seja de que área for, você não tem garantia legal nenhuma. Ou seja, esse trabalhador ele fica descoberto. Exatamente, fica descoberto. E isso é uma pena que o Brasil, em pleno século XXI, depois de ter passado por tantos avanços importantes, esteja regredindo a essa situação. Como se fosse mais ou menos salve-se quem puder. Isso é muito ruim, né? E aqui em Vitória da Conquista nós percebemos isso no dia a dia, na rua, né? Observando. Com certeza. Professora, conta pra gente também, 13º chegando, muitas pessoas, né, já começam a pensar em planejar de alguma forma esse salário, esse dinheiro na economia. Mas falando um pouco sobre essa questão do equilíbrio fiscal dentro do orçamento das próprias famílias, quais são as dicas, aquelas dicas básicas que todo economista passa pra gente ao longo do ano, como é que fica esse final de ano, principalmente nesse momento de crise? Então, a primeira questão é, se a família está endividada, ela deve procurar saldar essa dívida ou pelo menos reduzir essa dívida por conta dos juros escorchantes que são cobrados pelas instituições financeiras. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão é não contrair novas dívidas. Apesar do 13º, para quem ainda recebe, né, o 13º ser um recurso fundamental, né, ainda mais no final do ano, que é um período de festas,
nós também somos levados muitas vezes pelas grandes propagandas de que nós necessariamente precisamos consumir, precisamos gastar, precisamos comprar presentes. E isso até causa uma certa culpa nas pessoas. As pessoas estão endividadas, elas sabem que elas não podem gastar, mas ficam pensando, mas se eu não comprar um presentinho, se eu não comprar uma coisinha, o que os meus filhos vão dizer, o que meus parentes vão dizer? Eu acho que chegou a hora de todos nós repensarmos essa relação que nós temos com o consumo. Eu procuro pensar o seguinte, eu realmente preciso deste objeto que eu vou comprar? Esse objeto vai ser útil para mim? Ou eu estou comprando por impulso? Ou eu estou comprando por propaganda? Hoje, no celular, é só você falar o nome de uma coisa, já vem 300 propagandas daquela coisa. E aí, nós impulsivamente acabamos comprando. Então, nós temos que ser muito disciplinados nesse momento para evitar esse impulso consumista. E existem diversas formas de ser feliz, de ter alegria nesse final de ano, não necessariamente tendo que ir ao shopping ou ao centro da cidade ou às lojas comprar. Nós podemos fazer brincadeiras, podemos levar as crianças para os parques, podemos fazer um bolo bem bonito e comemorar, Porque por mais que estejamos passando por uma crise, nós não precisamos ser infelizes, Nós temos que organizar a nossa vida, para sair e seguir em frente, até conversando com as crianças. Eu fico muito preocupada com as crianças no Natal, porque cria uma expectativa muito grande de que elas têm que ganhar presentes caros muitas vezes. E famílias humildes se preocupam muitíssimo de que precisam dar uma boneca cara, um presente caro para os seus filhos, porque senão elas vão se sentir diminuída perante seus filhos. Então chega para os seus filhos e conversa com eles e fala para eles, olha, existem formas muito mais divertidas, formas muito mais agradáveis de passarmos a vida, além de ficar acumulando objetos que muitas vezes para as crianças mesmo, quando elas ganham muitas coisas, que não é o caso das famílias mais humildes, mas as crianças de classe média ganham tantas coisas que elas não dão valor. Então, acho que agora seria um momento de nós repensarmos a relação que nós temos com o consumo, deixar de consumir e trocar, por exemplo, o plano do celular. Se tem um plano de celular caro, troca por um baratinho. Se tem um TV a cabo que é cara, tira a TV a cabo, assiste a TV UESB pela internet, E vamos dando um jeito na nossa vida para que a gente possa viver de uma forma muito mais tranquila, com os recursos que nós temos, sem ter que depois sofrer para o pagamento de juros de banco, ter o nome sujo nos órgãos de defesa do consumidor, o que nos traz adoecimento. Não só adoecimento físico, mas adoecimento mental, depressão e uma série de questões como estas. Tá então, professora Sofia Manzano, economista, professora daqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, trazendo para a gente, nesta noite, informações valiosas sobre economia e sobre esse ano de 2019, falando sobre essa crise econômica que todos nós, brasileiros, estamos enfrentando. Professora, muito obrigada pela sua presença e participação. Eu que agradeço. E nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e conteúdo para você aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram cerca de 84%, as cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência cresceram cerca de 627%. E as doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento. Ajude, uma gota de sangue pode fazer pulsar novamente uma vida. Doe sangue, salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas em parceria com o Emoba. Estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição, e agora chegou a vez do esporte. E aqui conosco, Gabriel Pires, ele que traz para a gente as notícias, ou seja, um resumo da rodada esportiva que aconteceu neste fim de semana
porque teve aí a final da Copa Futsal Jurema e ele vai trazer para a gente algumas informações e novidades sobre isso. Não é isso, Gabriel? Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Aline, boa noite a todos que nos acompanham aqui na TV UESB, canal 4.1, Copa Jurema, que caiu nas graças da torcida. A TV UESB transmitiu 8 jogos, foi uma grande repercussão aí, que as equipes participaram, 18 equipes de várias regiões aqui da Bahia também, do norte de Minas Gerais, então foi um sucesso total. A repórter Joana Rocha, ela conversou com Rafael Oliveira, que é um dos organizadores da Copa Jurema, e traz as informações aí pra gente. Olá, Aline, olá, Gabriel, olá a todos vocês que acompanham o UESB Notícias, segunda edição, e encerrada a 8ª edição da Copa Jurema. Vamos conversar com Rafael Oliveira, ele que é o idealizador desse evento esportivo, que terminou aí no sábado com o Real Atlético de Brumado sendo grande campeão. Rafa, conta pra gente qual o balanço que você faz dessa 8ª edição. A Copa Jurema foi um sucesso, né? Mais um ano de muita luta. Agradecer à TV UESB pelo apoio total, né, a cobertura, a todos os profissionais, né, e esperamos que o próximo ano seja lindo, bonito, do mesmo jeito que foi esse ano. Ao pessoal do bairro, né, abraça todo mundo, já caiu no gosto aí a Copa Jurema. Rafael, fala pra gente sobre a importância de ter a TV UESB e outras instituições valorizando o esporte local, o esporte amador, especialmente o futsal. Na verdade, o município de Vitória da Conquista, a gente tem uma escassez, né, de políticas públicas voltadas ao esporte, né, e principalmente ao futsal. Então, são pessoas que fazem esse trabalho em Vitória da Conquista. Então, assim, a gente pede, né, o bairro Jurema pede, precisa de um ginásio, né, e a gente vê tantos outros lugares, como Vila América, com um ginásio e não funciona. Então, assim, a gente tem que buscar, né? E essas pessoas, os moradores do bairro Jurema, abraçam a causa. Aonde for os jogos, a torcida, o público vai. Ontem a gente estava no Jurema, choveu e a gente foi para a ABB e lotou o ginásio da ABB. Rafael, para encerrar, vamos parabenizar todos os envolvidos, né? Não só você como idealizador, a TV e Rádio UESB que estavam na transmissão, mas todo mundo que vai para lá, o ambulante, os moradores, as 18 equipes, né, que participaram dessa edição e convidar para a edição do ano que vem. Isso, eu gostaria de agradecer a todos os diretores de todas as equipes, a torcida, aos patrocinadores, né, que sem os patrocinadores a gente fica um pouco difícil. E essa belíssima transmissão, né, da TV UESB, da ABB de Vitória da Conquista, que disponibilizou o ginásio, né, com o nosso plano B, né, e a todos que fazem parte, né, do futsal de Vitória da Conquista. Obrigada, Rafael, pelas suas informações. É isso, a TV UESB sempre valorizando o esporte local. Aline, Gabriel, volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Joana. E aqui conosco agora, Rubens Sampaio, ele que é diretor do Sistema UESB de Rádio e TV Educativas. Boa noite, Rubens. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB. Rubens, que esse ano proporcionou aqui para a gente essa cobertura fantástica da Copa Jurema de futsal. Um excelente campeonato que motiva e promove cada vez mais o nosso esporte local e que teve todo o apoio da TV UESB. Conta pra gente, na sua avaliação, como é que ficou esse ano de 2019 no esporte, Rubens. Olha, boa noite a todos e a todas. Foi uma experiência muito boa pra gente, né? É a primeira vez que a TV UESB faz uma cobertura desse tamanho e o resultado nós consideramos altamente positivo. Estamos atingindo aquilo que nós queremos, que é exatamente chegar àquele público que não tem tido espaço, né, nas outras mídias para divulgar suas atividades, os seus programas, suas competições. Então, nós avaliamos assim de maneira extremamente positiva e entendemos que esse é o caminho que a TV e o Sistema UESB devem caminhar. Professor, foram 8 jogos transmitidos, a repercussão foi excelente, a torcida que acompanhou as transmissões da TV UESB estiveram muito engajadas. Para 2020, temos a perspectiva aí de aumentar essa cobertura, cobrir mais campeonatos? Bom, para 2020 nós já temos acertado com o pessoal da Copa Jurema, né, que estaremos em 2020 já em HD, né? É a grande novidade. Nós estamos ainda operando em SD e vamos começar a operar em HD. Então, além da Copa Jurema, nós estamos conversando com
o pessoal da LCDT, para nós fazermos também a cobertura do campeonato de futebol de campo, aqui em Vitória da Conquista. Então, para a gente, esse vai ser um passo bastante ousado que nós queremos muito dar no próximo ano. Além de continuarmos com a cobertura dos eventos culturais, né? Tá no nosso DNA fazer essa cobertura desses eventos que são tão valiosos para a nossa região, e nós também já temos garantida para o ano que vem a transmissão ao vivo da TV UESB, da Rádio UESB, da Fligê, né? Será o nosso segundo ano de experiência da Fligê. Esse ano tivemos o primeiro contato com esse tipo de cobertura. Nós queremos, no ano que vem, continuar fazendo esse mesmo trabalho e atingindo aquelas comunidades, como eu já disse, que não têm tido muita oportunidade. Professor, a TV UESB, ela, em parceria com a TV, ela transmite campeonato intermunicipal, transmite campeonatos da base. Então, é a TV UESB valorizando o esporte, valorizando aquele esporte amador, levando realmente ao público tudo aquilo que é feito no seu bairro, é feito ali na sua comunidade. É isso, o foco do nosso trabalho aqui é exatamente fazer esse tipo de cobertura, né? A TV é uma TV pública, nós temos um sistema público, e nós entendemos que temos que estar presentes naqueles locais onde esses eventos estão acontecendo. Então, esperamos também fazer uma cobertura este ano do Festival de Quadrilhas, né? No 2020, do Festival de Quadrilhas lá de Potiraguá, né? Então, assim, essa é a nossa natureza. Eventos de bairro, eventos que a comunidade tem feito bastante tradicionais, como, por exemplo, a Copa Jurema. A Copa Jurema é um grande evento. Esportivo, né? Da nossa cidade. Grande evento esportivo. Assim, nunca teve essa visibilidade, né? E as pessoas até nos perguntam assim, rapaz, o que está motivando vocês a fazer esse tipo de cobertura? Eu digo, olha, essas são as coisas que interessam a nossa comunidade. E principalmente o esporte, né, Rubens? Porque o esporte é realmente assim, uma alavanca para muitas outras coisas, principalmente dessa juventude que a gente tem aí. Ele promove realmente assim, uma ascensão para essa garotada, para esses jovens, né, que tem aí no horizonte um grande caminho. E o esporte é um deles. Sim, sim. E é por isso que nós estamos investindo nesse tipo de cobertura e vamos continuar fazendo todos os investimentos, todos os esforços necessários para que esses eventos continue acontecendo aqui na TV UESB. A nossa ideia é que as pessoas se vejam aqui na TV UESB, né? Que elas se identifiquem com o que está sendo feito aqui e que elas se sintam participantes, né? E o nosso lema é exatamente esse, a UESB é para você. Então a TV e a Rádio UESB também são para as pessoas que estão na nossa comunidade, aqui na nossa região. E com certeza elas já estão se vendo. Rubens, muito obrigada pela sua participação e presença aqui no UESB Notícias, segunda edição. Rubens Sampaio, diretor do SURT, o Sistema UESB de Rádio e TV Educativas, trazendo para a gente aí essa avaliação desse ano de 2019 na cobertura total e exclusiva, não é isso, digamos assim? Podemos dizer isso, a exclusividade da TV UESB na transmissão aí da Copa Futsal Jurema. E que 2020 promete, como ele bem colocou, com toda essa cobertura aí do nosso esporte, falando aqui da nossa região, da nossa comunidade. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Gabriel, muito obrigada. Gabriel que volta na sexta-feira também, trazendo mais novidades para a gente sobre esporte, não é isso, Gabriel? Isso. Sexta-feira a gente traz informações sobre o amistoso do Vitória da Conquista contra a seleção de Itambé no domingo. Ok, é isso aí. Bom, e o UESB Notícias, segunda edição, fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão de pauta, fale com a gente por meio do nosso WhatsApp 34248763. E o jornalismo da TV UESB não para. Amanhã, a partir das 11h45, Luiz Pedro Passos chega com mais informação e conteúdo para você no UESB Notícias, primeira edição. E nós temos um novo encontro marcado amanhã, a partir das 18 horas, aqui no UESB Notícias, segunda edição. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã. Horas e 41 TV